Felizes nós estamos aqui mais uma vez, né, na presença do Senhor. Vou te devolver esse microfone aqui. Amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias. Hoje vou ministrar para vocês algo assim que o Senhor colocou no meu coração e eu penso que o momento da gente ministrar algo antes que a gente realmente precise dele, né? Aquela ferramenta. E cada coisinha que a gente aprende na obra do Senhor são as ferramentas, né? Então, quando a gente aprende algo diferente, é uma ferramenta que a gente tem para usar quando a gente realmente precisa. Então, hoje eu quero conversar com vocês. Nós vamos falar sobre perdão. Por quê? Para o dia que a gente está dele, a gente está com ele na mão. Né? A ferramenta está aqui, sabe usar. Mas a minha ministração de hoje tem um título diferente. Se diz assim, eu consigo te abraçar. Você pode repetir comigo? Eu consigo te abraçar. Amém? Então é o título da ministração de hoje. Eu consigo te abraçar. É uma afirmação, né? Vamos ler Gênesis 33, e nós vamos ler do 1 ao 4. Gênesis 33. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel, e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e os seus filhos atrás. Porém a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Amém. Então, essa passagem, ela fala do momento em que Jacó encontra seu irmão Esaú, né? Ali, quando nós lemos essa história, nós podemos ver que é uma história que desde quando eles eram crianças, a gente entende que eles haviam uma rivalidade, né, uma disputa entre eles, e isso foi acontecendo no decorrer da vida, até que ficou nessa situação, né, de que Jacó ele havia se desviado de Esaú por medo de que ele matasse ele até. Então, eles passaram aí todo um período, um grande período longe um do outro. E agora, nesse texto, eles se encontram. Eles se encontram e resolvem, então, deixar toda a mágoa, toda a rivalidade, tudo aquilo que eles passaram, né, de difícil, deixaram para trás e resolveram ter um ato totalmente diferente do que eles haviam vivido durante a vida deles. Eles resolvem se perdoar. E ali é como se Jacó pudesse dizer, eu consigo te abraçar. É como se Esaú pudesse dizer para Jacó, eu consigo te abraçar. E naquele momento eles se lançam um sobre o outro e se abraçam e se beijam. É maravilhoso quando a gente vê esse reencontro, porque nós podemos ver aí exatamente o perdão. Quando a pessoa resolve deixar tudo para trás, tudo que já aconteceu, toda a rivalidade, toda a tristeza, toda a raiva, toda a mágoa, é como se fosse um recomeço, né? E naquele momento, nós vemos também que José estava ali presente. Eu vou citar José porque, para frente, e José estava ali presenciando Esaú e Jacó se abraçando. Como quando a gente resolve dar um passo em direção ao perdão, em direção à ação, a gente sabe que às vezes os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos parentes, eles estão vendo que você está se humilhando, que você está dando um passo em direção ao perdão, aquilo que o Senhor quer que nós façamos.
E quando Jacó se encontra com Esaú, ele se inclina, a Bíblia diz, se inclina, né, perante ele, ou seja, um ato de humildade. Então, nós podemos ver que quando a gente tem esse ato de humildade, esse ato de fazer diferente do comum, as nossas gerações são abençoadas também quando nós decidimos fazer o que é correto, fazer o que o Senhor quer que nós façamos, né? E então, vou falar um pouco sobre perdão. O que é o perdão? Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. Então, o perdão é uma ação, né, de se livrar da culpa. Quando você perdoa, você está livrando aquela pessoa da culpa. Você está dizendo, eu te libero, né? Está liberando aquela pessoa. E algumas pessoas falam que perdoar é esquecer, né? Quando você perdoa, então você esquece o que passou. Mas eu digo até que não é esquecer, mas é lembrar sem dor. Para lembrar que aquilo aconteceu, eu acho que nós, seres humanos, não tem a gente esquecer completamente, apagar totalmente da nossa memória o que aconteceu. Mas você vai lembrar, só que aquilo vai doer em você mais, né? Você vai passar por aquilo tranquilamente. Então, eu posso dizer que o perdão ele é uma das coisas mais libertadoras que a gente pode fazer. Por quê? Porque aquele que perdoa, na verdade, é ele que está preso. Não é verdade? É como se aquela pessoa que não perdoa amarrasse uma pedra no pé e saísse carregando aquela pedra por onde ele for. E ainda ele vai para o mar e afunda. Por quê? Porque a falta do perdão, ela traz diversos males para o nosso corpo. A gente vai ver isso um pouco para frente. Vamos ler Mateus 18, vai do 21 ao 22. Mateus. Vai do ao 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Porque por isso o reino do céu pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Bom, não era a minha intenção ler todo o versículo, mas eu achei interessante. E esse servo, ele pede, né? Me perdoa, perdoe a minha dívida, e assim eu te pagarei tudo depois. E a gente vai lendo aí, a gente percebe que ele é perdoado e lá na frente ele não quer perdoar, né? Então, muitas vezes, as pessoas, elas querem de Deus, elas querem o perdão de Deus. Elas querem só receber, mas perdoar é fácil, gente? Não é. Eu não jamais diria que perdoar é fácil. Ao contrário, eu acho que é um desafio muito grande que a gente tem. O nosso assunto de hoje, né, falando de perdoar aquela pessoa que você conheceu um dia, não. Estou falando de perdoar marido, de perdoar filho, né? De dentro da nossa casa mesmo. Hoje nós estamos falando de dentro da nossa casa. Vamos ler também Marcos 11, 25, 26. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas.
Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Já pensou? É muito sério, né? Então, às vezes, a gente não para pensar isso. Porque, às vezes, a gente vai orar e o coração está triste. E, às vezes, a gente continua pedindo. Ô, Pai, me perdoa, mas você mesmo está ali, com o coração entristecido, com o marido, com o filho, com o seu irmão, enfim. Então, vamos ler também agora Gênesis 45, que nós vamos falar aí da parte do José. Gênesis 45. Nós vamos ver aí o comportamento de José. Gênesis 45, do 1 ao 8. E depois nós vamos ler também o 14 e o 15. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da guerra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Agora o versículo 14. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. 15. E beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Então, nesse versículo aí, a gente entende que quando a Bíblia fala que lançou-se sobre eles, a gente entende que é um abraço, né? Como que lançar-se sobre, estão abraçando nesse momento. Nós vemos José perdoando os seus irmãos. José, o que eu disse lá atrás, né? Ele presenciou aquele momento que seu pai se humilhou perante Esaú. E ele guardou isso para a sua vida, né? José, ele aprendeu muito com seu pai. A gente entende que ele aprendeu muito porque a vida de José foi uma vida diferente. E o que me chama muita atenção é esse versículo 5. Vou ler de novo para vocês, o 5. Vamos destacar o 5 aí. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da face. Gente, ficou incrível. Porque, assim, José, ele, neste momento, ele não só perdoou os seus irmãos, mas ele quis tirar o peso do ombro dos seus irmãos. Seus irmãos, naquele momento de choque, o que vai acontecer com a gente agora? Ele, não, calma. Nem é vocês que fez isso, não, foi Deus. Deus, era um plano de Deus. Vocês fizeram porque não ia ter outro jeito, meio que assim que ele falou. Então, ele não quis colocar aquele peso, aquele jugo sobre os seus irmãos. Eu acho que isso é algo assim muito difícil para a gente fazer. Quando alguém nos magoa, nos chateia mesmo, e a gente perdoar e ainda olhar pelo lado assim, não, essa pessoa fez isso comigo, mas eu também precisava dessa atitude para eu mudar ou para eu acordar, assim eu vou crescer,
né? Enfim, são tantas situações que a gente passa, mas é muito difícil a gente tirar o peso da pessoa. Ao contrário, a gente quer que aquela pessoa sinta remorso, não. Deus vai mostrar para ela que ela está errada. Não, Espírito Santo, convence ela lá, faz ela arrepender de ter feito isso comigo, né? É bem assim, né? Então, isso é que a gente quer, o nosso coração quer isso. Mas o José ele fez exatamente o contrário, né? Então eu fico assim maravilhada com esse versículo. Na versão NVI ele disse: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Poxa vida, José passou tudo aquilo, ele devia, não, vocês vão ver agora, né? Eu perdoo vocês, mas vai ter consequência, é assim que a gente pensa, né? Então, quando nós somos maltratados, julgados injustamente, a gente deve fazer como José. Não ficar com aquele desejo que o nosso opressor venha se arrepender, venha reconhecer o seu erro, venha vir pedir perdão. Não, a gente deve perdoar e, nesse sentido, esquecer mesmo. Esquecer que aquilo aconteceu. Não ter mais, não deixar que isso venha atrapalhar o nosso dia. Porque às vezes acontece muito, o inimigo usa a gente mesmo, né? Para fazer com que o nosso marido fique triste, ou vice-versa. Ele fala uma palavra que você fica triste, ou os seus filhos ficam irritados, para te deixar irritado. Então, isso acontece no nosso dia. E a gente perde o dia, passa todo o dia com raiva, chateado, abalado, e aquele dia não vai voltar mais. Você perdeu aquele dia, ele não volta mais. Então, realmente não compensa. Eu tenho começado a praticar. Às vezes, com alguma coisa, eu penso, epa, o dia hoje é importante. Esse dia eu tenho que... Porque não sempre. Era uma pessoa bem aborrecida. Qualquer coisinha me chateava e eu ficava com raiva, eu desce que né? Fiquei caladinha ali só ouvindo. Mas as pessoas me chamavam de pirracenta, sabe? Mas eu achava muito injusto mesmo. Eu era adolescente ainda, e assim, eu até falava assim, tá bom, se ficar chateado quando alguém te chateou, você ficar chateado, isso é pirraça? Então eu sou pirracenta. Mas eu falava só para, sabe, para dar um choque na pessoa. Você me deixou chateada, eu só estou triste, eu não posso ficar triste, né? E aí eu me trancava no quarto, e assim, podia esquecer Gisele, eu ficava lá dentro do quarto. Aí ficava ali lendo, mas acabou o meu dia, ninguém me via mais. Então, o meu pai, ele era assim, muito usado para me entristecer na adolescência, porque ele era um pai muito rígido. Eu lembro que um dia era meu aniversário, isso ficou muito marcado, porque a minha irmã me chamou de pirracenta e eu ficava assim, com muita raiva mesmo. E aí eu queria ir, eu e minhas amiguinhas, né? A gente combinou de comer uma pizza lá na cidadezinha pequenininha. A gente fez até o combinado como que ia ser para ir, como que ia ser para voltar. A gente fez todo um planejamento para quando fosse falar com meu pai, a gente já tinha um planejamento. Não tinha como ele falar não. Nossa cabeça, porque ele disse não. Ele disse não, e aquele dia eu entrei para o quarto, fiquei tão aborrecida, tão chateada. E a minha irmã depois falou assim, você é muito pirracenta. Meu Deus, eu ainda sou pirracenta. Que coisa. Então eu fui aprendendo ao longo da vida que esses dias que eu perdia, né, por fazer pirraça, que até hoje eu fico acordo muito, tá bom? Aborrecida. Eu vi que voltaram, eu tento para minha filha, falo, filha, ela faz igualzinho. Eu olho para ela, meu Deus, não faça isso, criatura, porque não vai ser bom para você, sabe? E aí eu tento falo, olha, esse dia que você vai perder não vai voltar mais. E quer saber de uma coisa? Ninguém está nem aí para suas pirraças. Você está fazendo pirraça e,
Está todo mundo vivendo a vida do mesmo jeito. Então, isso eu aprendi, né? Mas o dia que a gente perde, não volta mais. Amém? E aí, gente, uma coisa que nós cristãos, como igreja, como comunidade, nós precisamos aprender é o perdão. Por que nós precisamos aprender? Eu, Gisele, não sou perfeita. Eu faço coisas e depois eu me arrependo. Então, assim, às vezes no ímpeto, né? Aquele dia que você não está bem, você fala uma coisa, ou às vezes você mesmo pensa assim, por que eu falei isso? Já aconteceu de eu falar coisa com 10 que depois é vontade de a palavra para trás. Não é uma coisa que eu penso realmente. Eu falei. Parece que foi o inimigo que soprou, eu dei ouvido, sabe? Eu realmente acredito nisso. Eu acredito que inimigo, a Bíblia diz que ele anda em derredor, né? Então ele sopra no nosso ouvido. E ele sopra justamente para fazer o quê? Picuinha. Então, às vezes, ele sopra e você solta. E aí você magoa aquela pessoa e, às vezes, você magoa tão profundamente que é difícil de você voltar atrás. Mas, então, em nosso meio, por que nós temos que nos preparar hoje, enquanto nós estamos bem, nós estamos fortalecidos, nós estamos em união? Porque no dia de amanhã, o 10 pode falar uma coisa que você não gosta, o Presley pode falar uma coisa que você não gosta, cada um de nós. O Hélio acha meio difícil, né? O Hélio vai na dele, vai tranquilo. Mas a gente que é mais sangue quente assim, explode rápido. Então, nós temos que lembrar que o inimigo é que faz essas coisas. Ele quer trazer desunião, falta de harmonia, ele quer trazer confusão em nosso meio. Então, ele usa um dia que você não está bem para ficar ali te atrapalhando o dia todo e aquele dia ser com raiva entre falta em alguém. Nós, como comunidade, como igreja, temos que aprender a perdoar. Então, se alguém falou alguma coisa, chega depois do irmão, ô irmão, olha, me desculpe, mas falou, foi tão ruim, não foi para mim. Gente, geralmente, os irmãos fazendo isso. É o contrário. Aí, vamos supor, né, vou pegar só quem está aqui no momento, né, para não, para não comprometer ninguém, mas vamos supor que a Kaline me magoou com uma palavra. Aí ela falou alguma coisa, eu fiquei chateada. Aí eu tô lá conversando com a Ana. Aí a Ana tá lá. Nossa, mas a Kaline é uma bênção. Canta bem, ela nos ajuda, sempre em prontidão. Aí eu vou ver, mas sabe que teve um dia que ela falou algo assim, você acredita que ela falou isso? Tá? Aí ele come, sério, ela falou isso, não acredito. Não, mas a Kaline, você tem... Kaline. Então, gente, o inimigo, ele tenta fazer essas coisas. Vocês estão rindo, mas é verdade. Eu duvido que não acontece com vocês. Por quê? Porque o inimigo sopra no nosso ouvido. E aí, eu estou aprendendo a não falar. Não falar. Mesmo que alguém está falando mal da pessoa, você não fala. Porque quando você fala, você está dando voz para o diabo. Porque o diabo, ele quer que você fala. Então, se você solta, você deu voz para o diabo. Um dia desse aconteceu isso. Alguém fez alguma coisa, eu não sei exatamente o que, mas aconteceu um fato. E eu conversando com o Décio, aí vinha na minha mente, tipo, como se fosse assim, conta. Eu não vou dar voz pro diabo, não vou falar. Porque se eu falasse, era uma coisa que ele também ia ficar intrigado, porque era uma pessoa muito próxima. Então, nós mentalizarmos, vamos dar voz pro diabo. Se ele quer perturbar, repreenda em nome de Jesus e ele vai sair. E aí ele perdeu, né? Neste momento que você não falou, ele perdeu. Amém? Então, nós temos liberdade, né? E a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Então, nós temos liberdade de exatamente de ser somente usados nas mãos do Senhor. Não deixar que o inimigo venha usar a nossa boca, né? Então, gente, joga fora as suas razões. Mesmo que você ache que você está cheio de razão, jogue fora as suas razões. Deixa para lá. Pelo meu irmão, eu prefiro não ter razão. Vou me humilhar
deixa ele achar que... Por quê? Porque muitas vezes o que é verdade para alguém absoluta, para você. Mas mesmo assim, deixa para lá, não fala. Tem momentos, eu falo com o Décio muito isso, falo, amor, se o que você vai falar não for mudar aquela situação, ou não for mudar o pensamento daquela pessoa, fala. Mesmo que você... Porque às vezes, aquela pessoa tem tanta certeza de que ela está certa, só passou com isso, aconteceu comigo pouco tempo agora. A pessoa falou algo que é contrário à palavra de Deus. Não está na palavra de Deus, é contrária. Né? E essa pessoa virou e falou assim, nada vai mudar o meu pensamento em relação a isso. Se ela já acabou de afirmar para mim que nada vai mudar o pensamento dela em relação àquela situação, por que eu vou debater com ela? Eu me calei, mesmo que eu estou cheia de razão e eu teria como provar para ela biblicamente, mas ia virar um debate, porque naquele momento a mente dessa pessoa não estava preparada para receber o que eu poderia falar. Então é melhor largar para lá, né? Então, guarde o equilíbrio, perca para o seu irmão ganhar e Deus vai te recompensar. Deus tem sempre uma recompensa para nós. Todo ato, tudo aquilo que a gente faz em prol do que Deus quer de nós, aquilo que Ele nos pediu, Ele tem uma recompensa. Na célula, sexta-feira, nós estávamos falando sobre isso. Nós estávamos até citando aquele versículo que fala que quando você entra no seu quarto e faz uma oração em secreto, Deus e o seu Pai te recompensam. Pensa, até uma oração que você faz em prol de você mesmo, né? Deus te recompensa. Então é tudo, isso é uma base, uma base bíblica. Tudo que você faz em prol do que Deus te pede, além de ser o bem para você mesmo, Deus ainda tem uma recompensa para você. Então, eu queria falar isso, que muitas vezes aquilo que você está abrindo mão nem sempre é justo, né? Você pensa, mas não é justo, né? Eu estou com completa razão comigo, né? E então, mesmo que a gente não compreenda as atitudes da pessoa, a gente pode pegar aquilo, colocar no Senhor, entregar para Ele, falar, Pai, está aqui, eu coloco a minha confiança em Ti, eu sei que o Senhor trabalha por mim e eu vou deixar nas Tuas mãos, né? E aí você pode falar no seu íntimo assim, eu consigo abraçar meu irmão. Né? Gente, isso é difícil. Né? Quando alguém te magoa, você abraçar aquela pessoa é difícil. Eu lembro que a Cecília, eu vejo a Cecília mais o Lucas, né? Às vezes eles brigam, aí eu falo assim, pede perdão pro seu irmão. Pede perdão e abraça. Aí, perdão, o perdão sai fácil, mas e o abraçar? Perdão, Lucas, mas e o abraçar? O abraçar vai assim. Né? Aí vem, só encosta, assim, diz que abraçou. Já abracei. Então, assim, pedir perdão às vezes é mais fácil do que realmente dar aquele abraço. Né? Por isso que eu trouxe essa mensagem. Eu consigo te abraçar. Vamos ler Mateus 6,12? Mateus 6,12 diz... Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, a oração do Pai Nosso, né? A gente está sempre orando, né? Mas, quando você vai realmente realizar, aí já é difícil. Então, que nós não venhamos ser só de palavra. Eu perdoo, meu irmão. Tá bom? Perdoado. Aí você faz aquela pergunta. Vamos agora não para afirmação, mas para pergunta. Eu consigo te abraçar?
Ou seja, se eu consigo te abraçar, eu realmente perdoei. Se a resposta for não, é porque você ainda está faltando um passo, né? Você não perdoou coisa nenhuma. Ai, ai, ai. Então, nós devemos sempre cumprir o que Deus colocou em nosso coração. E quando nós cumprimos o que Deus coloca no nosso coração, a gente vai sempre além, a gente vai sempre. Deus vai nos colocar, vai nos dar um passo a mais na vida espiritual. Porque se você fica ali naquela mesmice, toda a vida ali estagnado, você fica estagnado na vida espiritual também. Então, se você quer crescer espiritualmente, você precisa dar um passo a mais, né? Por exemplo, muitas vezes a gente deixa o ciúme entrar. Ah, mas eu queria nem fazer isso. Isso não parece ser complicado, mas às vezes a pessoa faz uma coisa que você tinha muita vontade de fazer e ali cresce um ciúme que parece uma coisa pequena, mas o diabo ele vai trabalhando aquilo ali. E aí quando você vê, aquilo ali se torna grande. Mas isso não pode haver no nosso meio, né? A gente tem que se ater àquilo que o Senhor tem para nós, porque Deus ele tem algo para cada um de nós. Isso é fato. Mas muitas vezes a gente não quer ficar só naquilo, a gente quer o que o outro está fazendo, né? Eu lembro que desde pequenininha eu sempre fui apaixonada com cantar. Eu achava lindo tal, cantores. Se não precisasse de dom, com certeza o meu sonho seria ser uma cantora. Porque se achava maravilhosa, nossa, aquela pessoa lá com o microfone na mão cantando, aquela multidão lá glorificando a Deus junto. Mas, gente, Deus não me deu a voz para cantar. Para cantar o contralto, sim. É para ficar ali em segundo plano, sim. A minha voz no contralto é ótima. Mas para ser a primeira voz, eu começo a cantar, daqui a pouco minha voz está falhando. E ainda mais, eu coloco os louvores tudo no tom baixo, esperando vocês aprenderem os hinos bem, para eu subir o tom. Porque se eu colocar no tom alto, a minha voz ela não consegue. Começa a dar uma coceira na garganta, não é sério. A gente ao vivo, no YouTube, né? O Décio está rindo ali. A gente no YouTube lá ao vivo, eu sofrendo para terminar o hino, o Décio já acabou. Mas assim, eu não conseguia ir uma frase a mais, porque não dava. A garganta não acompanhava. Então, assim, a gente tem que se ater àquilo que o Senhor nos chamou. Seria fácil para mim ter ciúme de uma pessoa com uma voz maravilhosa. Porque eu amo, eu sou apaixonada, acho lindo, maravilhoso. Mas não foi o que Deus me deu. Eu não sei por que Ele não me deu, eu podia ter dado, né? Não, perdão. Porque Deus dá na medida, né, para cada um. Ele tem o dom certo para cada um. De repente, se eu fosse uma cantora, como eu gosto tanto, eu nem estaria aqui hoje. Eu estaria no Brasil, talvez. Né? Sei lá, Deus sabe. Ele sabe o porquê Ele dá e o porquê Ele não dá certos dons para cada um de nós. Então, nós precisamos nos ater àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Jesus, ele é o nosso exemplo, né? Ele não tinha problema com ninguém. Ele não tinha ciúme, ele não maltratava ninguém, não revidava o mal. Então, nós sempre devemos seguir aquilo que Jesus fazia. Jesus, ele foi um exemplo maravilhoso. Por quê? Porque ele jamais ele mostrou qualquer falta de humildade. Ao contrário, ele se humilhou ao ponto, né, de morrer numa cruz. Em horas nenhuma ele quis se exaltar, ele fazer nada daquilo que magoasse alguém. Então, ele é um exemplo perfeito para a gente seguir. Então, gente, eu li um livro uns dias atrás. Esse livro, o título dele é O Filho do Fogo. Esse livro é um livro assim que eu nem aconselho qualquer um ler, não, porque é um livro bem complicado.
complicado, mas ele retrata a vida de uma criança que ela foi crescendo na comunidade e ele foi sendo maltratado pelos seus amigos na escola. E ele foi se envolvendo aos poucos com amizades ruins. Então, ele foi crescendo ali num clima de ódio, de rancor, de falta de perdão. Uma tristeza era a vida dele. E aí, em meio àquilo tudo que ele estava vivendo, o diabo foi preparando toda uma situação para essa criança crescer com ódio, com rancor no coração. E ele ia chegar, então, a uma situação terrível. Quando o diabo foi preparando todo um cenário, isso foi real, aconteceu mesmo na vida dessa pessoa que contou, né, desse livro. E depois ele converte. Mas até então, o diabo estava tentando colocar na cabeça dele o quê? Que Deus não era bom. Que Deus, o que ele pede para a gente é muito difícil para a gente fazer. Que Deus, ele prende a gente e não nos dá liberdade de fazer as coisas. Então, todo o contato que ele tinha com o cristianismo, o diabo levava para esse lado, mas Deus prende ele. Deus é a falta da liberdade, né? Deus, eles querem que eles ficam ali, ó, amarrados, não. Mas, na verdade, é o contrário. Porque tudo que Deus pede para nós é para o nosso bem, é para que nós tenhamos liberdade. E o diabo, ele está aí, é isso que ele quer fazer com a gente, com os nossos filhos. A gente deve ser muito vigilante, ter muito cuidado. Eu estava até conversando com o Décio um dia desse, que aqui no Canadá tem a regra do pneu, né? Que ali o inverno, você tem que trocar o pneu. E às vezes a gente fica assim, nossa, né? Ai, que coisa, tem que trocar pneu. A gente bem viu domingo passado. Então, assim, as regras, às vezes, na hora, a gente fica chateado com ela. Porque a gente fez isso com o carro. Bem assim. A Cecília hoje, pai, você trocou o pneu. Ficou com medo, né? Então, o governo, a gente conversou sobre isso, o governo, ele impõe a regra porque ele sabe o tanto que é ruim para você mesmo. E assim é Deus para conosco, né? O Senhor, ele coloca regras na nossa vida, mas é para o nosso bem. Então, gente, olha, perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Então, não espere que você vai levantar, acordar. Ai, hoje eu tô vontade de perdoar. Vou perdoar todo mundo hoje. Quem dera, né? Isso não vai acontecer, tá? Eu sinto lhe informar. Por quê? Perdoar não é sentimento. Você não vai ter aquela vontade de perdoar. Você tem que ter a decisão. Eu brinco com o Décio de vez em quando, eu falo com ele, eu te perdoo, te perdoo. Às vezes ele fala alguma coisa comigo. Aí antes dele terminar, não, você está perdoado, te perdoo em nome de Jesus. Ele, nem tô fazendo nada, né? Não, tá perdoado. Porque ele nem sabe que às vezes aquilo ali, antes de gerar uma tristeza, antes de gerar uma raiva, eu já, a minha boca, eu falo, tá perdoado. Pra quê? Pra que entre na minha mente, não vem não, porque já tá perdoado, né? Aí eu não sei vocês, mas eu tô tendo sempre que perdoar o marido, sabe? E ele a mim, né? Toda hora, todo dia. Tem que estar perdoando, porque é difícil. Há quem diga, então, pelo visto, não é só eu aqui, não. Há quem diga que o não perdoar é como você tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Então, cuidado, viu? E o não perdoar também causa doenças no corpo, né? Então, faz mal para a nossa saúde. E nós vamos ver o contrário disso agora. Nós vamos ver sobre o abraço. Porque eu acho que o perdão e o abraço estão muito ligados um ao outro, né? Por isso que o título dessa ministração hoje é Eu Consigo Te Abraçar. Eu vou convencer você agora o quanto é importante você abraçar seu marido, você abraçar sua esposa, você abraçar seus filhos. Calma lá que você vai ver por que eu vou te convencer. Estudos mostram que as sensações
debateis dos abraços protetores que nós recebemos na nossa infância, se mantém no nosso sistema nervoso quando nós tornamos adultos. Isso falando aí para as crianças. Ajuda a aumentar nossos sentimentos de confiança, autoestima, amor próprio. E também essa criança que ela recebe muito abraço quando ela é pequena, ela tem menos chance de ser uma pessoa estressada quando adulto. Agora eu vou falar sobre os benefícios do abraço. Ele reduz o estresse. Quem aqui nunca teve estressado, né? Então, se você está muito estressado, muito nervoso, alguém vai lá e te dá aquele abraço, o estresse já começa a diminuir. Então, fique atento aí, vós maridos, ficais atentos se a sua esposa está muito estressada. Não custa dinheiro, é grátis. Reduz a ansiedade. Quando a gente está muito ansioso porque vai vir, porque vai acontecer, ou querendo coisa, materialismo e tudo, se você recebe ou dá um abraço, isso começa a reduzir. Relaxa os músculos, você fica, que delícia, né? Quando você é abraçado. Libera a tensão do corpo, aumenta a sensação de segurança, faz bem para a saúde. Como assim, Gisele? Um abraço faz bem para a saúde? Sim. Estudos comprovam que reduz o batimento cardíaco, a pressão sanguínea, diminui o risco de doenças cardíacas, fortalece o sistema imunológico, agora é importantíssimo, né, por causa do coronavírus, diminui os níveis de cortisol, conhecido como hormônio de estresse, deixam as pessoas mais felizes, faz o corpo liberar oxitocina, hormônio do amor e felicidade. Aumenta os sentimentos de apego, conexão, confiança, intimidade, cura a solidão, isolamento e até a raiva. Pensa. Quando seu cônjuge está com muita raiva, você for lá dar um abraço, ele fica sem graça. Bem assim, né? Auxilia no tratamento da depressão. Olha, se eu não tiver conseguido convencer vocês com tudo isso, é porque vocês não tem jeito mesmo de convencer. Então, gente, a minha dica de hoje eu comecei a fazer isso tem poucos dias. Por quê? Eu nem sei se ele percebeu, mas certamente ele percebeu. Porque a gente, às vezes o Décio chegava, a gente dava aquele selinho, né? Aquele beijinho assim. Mas então, estudando sobre isso, quando ele chegava, eu dava um abraço. Aí, todos os dias, agora ele chega, eu vou lá e dou aquele abraço. Aí os meninos ficam com ciúme e vêm abraçar também. Aí vira aquele grande abraço em família, né? Então, e tem sido tão gostoso, depois que eu comecei a estudar isso aqui, porque primeiro o Senhor, Ele trabalha na gente, né? Depois é que a gente ministra a palavra. Então, eu comecei a abraçar mais os meus filhos, já que é tão bom assim. Comecei a abraçar eles toda hora. Gente, lá em casa ficou diferente essa semana, viu? Eu já sou de abraçar, mas essa semana eu abracei ainda mais. Vai que, né? Quanto mais você abraça, a Cecília fica até meio sem graça. Mãe, eu não te magoei hoje não, né? Não, sério. Ela tá numa preocupação, assim, mãe, olha, não vou desobedecer mais. Ela falou umas 3 vezes essa semana. Mãe, não vou desobedecer mais. E ela nem sabe o que está acontecendo, né? Então, vamos lá, né? Vamos continuar, porque é muito importante. E, então, eu vejo que o momento que a gente está passando, a raiva, até mesmo com os nossos filhos, a gente às vezes tem uma dificuldade muito grande de abraçar. Não sei se acontece só com vocês, só comigo, se acontece com vocês. Porque seu filho faz tanta raiva em você, tem dia. Ele, nossa, o dia inteiro, assim, sabe? Parece aquela coisa do inimigo mesmo. Ali, tudo que você manda não faz, aquilo ali vai acumulando durante o dia. Ele está irritado e você começa a ficar irritado, que no final do dia a gente não quer abraçar. Mas isso já tem um tempo que, antes de saber de tudo isso, sabe? Já tem um tempo que eu venho fazendo, quando eu deito, porque eu tenho que deitar com meus meninos, para eles dormirem, né?
E a Cecília, principalmente, o Lucas é mais fácil, porque o Lucas já é naturalmente mais carinhoso, já me abraça mais. A Cecília, ela é mais arredia. Então, quando eu deito com ela, muitas vezes eu só deitava. Aí já há algum tempo, não, eu deito e abraço ela na hora dela dormir. Aí abraço, tem dia que não dá vontade, eu consigo te abraçar, menina. Então, assim, eu percebi que isso vem mudando o nosso relacionamento, o poder do abraço. Então, eu queria muito que vocês levassem para casa essa dica hoje. Que realmente nós venhamos a... No momento a gente não pode ficar se abraçando, né, por causa do coronavírus, mas que nós possamos fazer isso com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, e também que nós aqui como igreja estejamos preparados, porque o dia mal vem, né? Vai acontecer, é impossível que não aconteça um dia que um irmão magoa outro irmão. É impossível que acontece, só se não houver comunidade. Porque onde há família, onde há comunidade, a gente está ali de vez em quando. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo a ministração e o pastor falava assim, sabe o que é relacionamento? Aí, porque você fica tão relando ali no irmão, relando, que abre uma ferida, né? Engraçado isso. Porque você fica muito próximo e automaticamente, eu falei, tem sentido, né? Lógico que não é, relacionamento não é isso, mas faz sentido a comparação que ele fez. Porque se você fica ali todo dia, todo domingo, né? Uma hora sai uma casa. Né? E aí a gente deve, então, estar preparado para isso. Mais uma vez, eu vou terminar, então, a minha ministração dizendo para vocês, perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Que nós venhamos a ter isso em mente todos os dias. Vamos decidir perdoar. É a falta do perdão. Não quis trazer aqui hoje o que causa a falta do perdão. Doenças, cânceres, enfim. Eu quis trazer esse outro lado, né? O perdoar, o abraçar, como é bom, como traz benefícios para a nossa vida em comunidade e também para a nossa saúde. Amém? É isso. Amém. Obrigada. Como diz o pastor hoje de manhã, obrigado por me ouvir. Né?